Aleluia. Aleluia. Você crê que você foi escolhido pelo Senhor? Você tem convicção no seu coração que Deus te escolheu? Que Deus, com o seu infinito amor, pode ser, Paulo, com o seu infinito amor, com a sua grandeza, Ele te escolheu para fazer uma grande obra. Você pode se sentar, fique à vontade. Talvez você muitas vezes passa em seu coração, passa em seus pensamentos dizendo: bah, mas eu estou há tantos anos e não aconteceu o que Deus falou para mim. Mas vai acontecer. Vai acontecer. O que Deus já falou no seu coração, o que Deus já ministrou. Obrigado, Paulo. No tempo certo vai acontecer. Quando o pastor Paulo começou a falar lembrou a primeira música do início que nós começamos a cantar há quase 3 anos atrás. E eu comecei a fazer uma rápida análise do que nós já passamos. Lutas, vitórias. E eu comecei a ver que Deus, Ele, quando escolhe alguém, quando escolhe um filho, quando escolhe uma pessoa, Ele não desampara. Ele nunca vai desamparar. Esse filho até ele pode, muitas vezes, dar uma cabeçada aqui, outra cabeçada lá. Mas Deus, Ele sempre vai estar ali com ele, cuidando dele. Você crê que você é uma carta viva do Senhor? Você crê que você é uma carta viva de Deus? Você crê que o Espírito Santo de Deus, Ele dia após dia, Ele escreve linha por linha o que você faz? Você crê nisso? Dia após dia, o Espírito Santo, Ele vai lá escrevendo no seu coração o que você está fazendo, o que você faz. E toda a carta, ela pode ter notícia boa, pode ter notícia ruim, mas nós que somos filhos de Deus, a nossa carta é só carta com notícias boas, porque nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e Ele não permite, e Ele não vai permitir que eu e você venhamos a fazer, sabe, coisas que não agradam o Senhor. Mesmo que nós temos total liberdade, eu tenho liberdade de fazer o que eu bem entender, mas o Espírito Santo de Deus, Ele vai mudando a minha e a sua história, dia após dia. A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 3,
2 Coríntios 3, versículo 2. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Deus, Ele está escrevendo a minha história e a sua história. Deus, Ele está transformando as nossas vidas. Comece a pensar que tipo de carta que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Que tipo de carta que eu era? Uma carta onde só vinha notícias ruins. Uma carta onde não tinha nada de bom para oferecer. Nada. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está escrevendo uma carta no meu e no seu coração. E um dia essa carta ela vai ser aberta. E um dia essa carta, talvez com várias folhas, com várias linhas, essa carta um dia Deus vai chegar na frente de qualquer pessoa que vai ter necessidade de qualquer situação, e Ele vai abrir a carta. E você vai ter, e nós vamos ter a oportunidade de falar do amor de Deus. E a nossa carta, que o Espírito Santo de Deus está escrevendo, não com tinta, conforme que está escrito, mas sim, escrita com o Espírito do Deus vivo, vai estar tocando a vida de outras pessoas. O versículo 4 diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. É por Ele. Porque eu e você sozinhos não somos capazes de nada. Eu e você, sem a presença de Deus, nós não podemos fazer nada. Fizemos sim, besteira. Mas quando estamos com Deus, Ele vai nos cuidando, vai nos guiando. Mesmo que a minha carne, os meus desejos, as minhas vontades, os meus deleites querem, porque querem fazer as coisas ao contrário de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não permite. Ele até permite, queridos, porque eu e você nós temos liberdade, total liberdade. Mas ouça a voz do Senhor. Ouça o que o Espírito Santo de Deus tem falado ao coração de vocês, ao espírito de vocês. O que Ele tem falado? O que Ele tem ministrado ao coração de vocês? No meio Ele tem falado assim: Fredão, tu é um cara individualista. Então eu tenho aprendido a não tomar mais as decisões sozinho. Mas para isso, Ele deixou eu bater o meu nariz, a minha cara, até eu aprender como é que funciona. Talvez no coração de um outro amado, ele não consegue liberar perdão. Eu não sei. Mas o Espírito Santo, Ele está ali, aguardando eu e você tomarmos a decisão de: não, eu vou perdoar. Eu quero perdoar. Mas eu não consigo chegar para o meu irmão. Eu tenho uma vergonha de pedir perdão para ele. Não tenha vergonha. Se Deus pede para você perdoar, vai lá, peça perdão.
Se Deus fala ao teu coração que você é individualista, reconheça que é individualista. Se Deus fala ao teu coração que você se acha o cara, sabe, deixe Deus te quebrar. Porque Ele é o oleiro, o mais perfeito. E Ele, quando Ele faz um vaso e o vaso não estiver de acordo, Ele quebra. E Ele faz de novo. E Ele vai fazendo. Até ficarmos conforme Ele quer. E Ele vai arrumando área por área, na minha vida e na sua vida, área por área. Ele não vai arrumar como se fosse uma mágica, tudo de uma vez só. Ele vai consertando áreas por área nessa outra área. E assim Ele vai consertando. Ele vai ajustando, vai arrumando. E se não tiver de acordo, conforme o que Ele quer, Ele faz tudo de novo. E aí na carta que o Espírito Santo está escrevendo no meio do seu coração, Ele começa a dizer: dia tal, o Fred entendeu tal coisa. Dia tal ele entendeu tal coisa. Mas ele não entendeu isso aqui ainda. Mas ele vai entender. Ele vai entender. Amado, não é por força. Não existe, nós não podemos, eu não consigo convencer ninguém. Eu não consigo. Não é por força. E o versículo 5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o versículo 6 diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O Espírito vivifica. O Espírito é que me convence. O Espírito de Deus é que vai te convencer. O Espírito de Deus que vai tirar as ânsias, os desejos carnais, as ânsias, sabe, aquela ansiedade de ter as coisas. É o Espírito Santo que vai me convencer. É o Espírito Santo que vai me dar no tempo certo. Nós oramos a Deus: Deus, eu quero em 30 segundos nós queremos o resultado. Não, o resultado vem no tempo de Deus. Pode demorar um dia, um ano, 2 meses, não sei. Deus, Ele vai dar o tempo e o modo de como Ele vai liberar aquilo que Ele quer para a sua vida. Porque se Ele liberar para mim algumas coisas antes do tempo, eu vou ficar bobo. Que muitas vezes eu sou um bobo, porque eu não deixo o Espírito Santo escrever a carta como tem que ser escrita. Deixe o Espírito Santo de Deus te moldar. Três anos, como o pastor Paulo falou, 3 anos de muita luta, mas muita vitória. Muita vitória. Dia após dia o Senhor vem acrescentando amados irmãos junto conosco, dia após dia. Alguns foram para outros ministérios, amém, glória a Deus, aleluia. Mas muitos estão aí, sabe, lutando junto, acreditando. Ainda bem que não em mim, mas no projeto de Deus. Quantos casamentos restaurados, quantas famílias restauradas, quantos filhos, pais que não se olhavam nem na cara, e hoje Deus Ele restaurou. Hoje Deus Ele tem ministrado ao coração dos pais de filhos. Quantas curas, quantas libertações. Está tudo escrito. Está escrito. E o Espírito Santo Ele vem trabalhando dia após dia. E o Espírito Santo vem acrescentando dia após dia.
Tem amados que estão conosco desde o início, desde o primeiro dia, ralando. Sabe, eu quero, como o pastor Paulo fez na equipe do louvor, eu quero agradecer a vida de vocês, que desde o primeiro dia estão ralando junto. E te falar, toda luta, ela vem para nos melhorar. Ela vem para nos moldar. Ela vem fazer com que eu e você venhamos a ser, sim, homens conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade dEle. E o Espírito Santo de Deus me lembrou agora aqui de uma passagem tremenda, queridos. Não que a Bíblia não seja tremenda, toda ela é maravilhosa. Da necessidade do homem deixar que o rio de Deus leve ele. Da necessidade do homem deixar, sabe, que o Espírito Santo de Deus leve ele. Se o Espírito Santo de Deus te levar, pode ficar tranquilo que não vai deixar você se machucar. Ele não vai, porque Ele está no controle. Eu, quando estou no controle, eu quebro a minha cara. Aí Ezequiel 47 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o ocidente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o ocidente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Água pelo tornozelo, ela daqui, isso aqui. E quando eu passo pela água, eu tenho controle do negócio. Quando estou passando pela água, a água bate no tornozelo, eu tenho controle do negócio. Mas não é assim. Quem tem que estar no controle é o Espírito Santo de Deus. Mas eu consegui andar e estou andando. Eu continuo andando. Eu continuo andando. Aí vem o versículo 4 que diz assim: e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Água pelo joelho. Eu ainda tenho controle do negócio. Ainda tenho. Mas o Espírito Santo de Deus não está falando para mim que eu e você temos que ter controle. Quem que tem que ter o controle é o Espírito Santo de Deus. Se eu continuar andando com as águas até pelo meu joelho, eu ainda vou bater o meu nariz e vou fazer besteira. Eu ainda vou fazer coisas, sabe, que estão fora do padrão de Deus. E aí a nossa carta vai continuar sendo manchada, não conforme tem que ser. E esse versículo, a parte B dele diz assim: e mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Pelos lombos. Começou a querer mudar a situação. O crente, o cristão começou a entender. Não entendeu 100% ainda, porque a água pelo lombo é aqui. Ainda tem um pequeno controle. Ainda ele consegue controlar algumas coisas, mas muitas vezes ele perde o controle. Mas ainda ele consegue. Mas não é assim que Deus quer. Deus, Ele quer 100%. Deus, Ele quer 100%.
Eu estou falando isso porque Deus, Ele tem me pegado de uma forma tão louca, eu tenho apanhado. Glória a Deus de Deus. Eu fico feliz por isso. Se Deus tem pegado você, se Deus tem batido em você com amor, querido, agradeça, louve a Deus, louve por quê? Porque Ele te ama, porque Ele te ama, Ele não vai te largar de jeito nenhum. Aí o versículo 5 diz assim: e mediu mais 1000 era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Quando eu e você estivermos sem condições de passar pelas águas, aí nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, realmente, verdadeiramente sim, nós estaremos sim, sendo levados pelo rio de Deus. E quando aquele rio chegar naquela curva que todo mundo fala que, tranqueira de curva de rio, Ele vai passar e vai pegar as tranqueiras junto e vamos. E nós vamos indo. E nós vamos indo para a presença do Pai. Cada vez mais com intimidade. Cada vez mais próximos da presença dEle. E é isso que Deus quer. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua vida, queridos, como carta, como um pombo correio, que vai e leva boas notícias. Um e-mail, quando você vai receber, vai ser quando você for o seu e-mail. Não tem e-mail? Você, João, é um e-mail. E quando o e-mail chega na caixa postal da Carol, o e-mail é um e-mail de bênçãos, um e-mail de respostas, sabe, vindas de Deus, de respostas maravilhosas. Deus não vai mandar e-mail de qualquer jeito. Deus não vai mandar e-mail, sabe, faltando ponto, vírgula. Deus, Ele faz a obra por completo. Completo. Mas para isso nós precisamos deixar o rio de Deus nos levar. Deixe o rio de Deus. Eu falo porque eu já tentei andar no seco. E andar no seco é muito ruim. Quando você anda no seco, o pó começa a levantar e você não começa a ver nada na frente por causa do pó. E você se perde no caminho. E você começa a se frustrar com as pessoas. E você começa a duvidar das pessoas. E você começa a não crer mais em Deus. Não deixe, querido, não permita mais que o diabo coloque mentiras no coração, no pensamento de vocês. Não deixe mais. É um novo tempo, é uma nova aliança. Deus está fazendo algo novo no meio do povo de Deus. Mas vigie, vigie. Agora vamos folgar? Não, não vamos folgar. Vamos ficar firme naquilo que Deus pediu, porque Ele já mostrou o caminho. Mas eu vou andar por aqui? Não, se Ele mostrou o caminho, anda aqui, porque Ele ajustou. Talvez um outro parafuso Ele vai ajustar novamente. Aleluia, glória a Deus. Deixe Ele ajustar. Deixe Deus ajustar. Deixe Deus fazer. Deixa eu só ler mais.
Marcos 4, versículo 3. Ouça, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre pedras onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outra 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A palavra de Deus, a semente, ela é feita para mim e para você meditar, ler, estudar diariamente, querido. Não deixe que Satanás venha roubar de você a palavra que está sendo ministrada. Não deixe. Não permita. Crie raízes na palavra de Deus. Se aprofunde, deixe a raiz penetrar no mais profundo. Porque quando vir um vento ao contrário, nós estaremos firmes com a raiz na terra, mais firme no mais profundo. Não deixe, querido. Não deixe que as lutas venham a secar, a roubar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe. Não deixe. Fique com o versículo 8 que diz que outra caiu em boa terra, deu fruto que vingou e cresceu. E uma produziu 30, outra 60 e outra 100. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Essa palavra o Espírito Santo de Deus escreveu para mim e para você. É para tomarmos posse. É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. Eu comecei a imaginar como é que Deus consegue escrever no nosso coração. É só Ele que consegue. É só Deus que consegue entrar no mais íntimo meu e seu. É só Deus que sabe o que se passa na sua vida. É só Deus que sabe o que passa no seu coração. Deixe Deus fazer uma cirurgia no seu coração nessa noite, querido. Porque Ele é o médico dos médicos. Uma cirurgia que não dói. Uma cirurgia que não precisa você ser anestesiado. Uma cirurgia que você não precisa usar um bisturi. Você não precisa ser cortado.
mas uma cirurgia que muda a história dos filhos dele. Deus é bom, queridos. Deus, Ele é maravilhoso, Ele... Não tenha dúvida que Deus vai fazer. Não tenha dúvida que Deus está fazendo. Eu creio que o médico dos médicos já está fazendo cirurgia agora. Eu creio nisso. Quantas vezes que o meu coração foi um coração de pedra? Um coração duro. Luta com Deus. Você não vai vencer. Deixe Deus mudar a sua história. Amém, queridos? Se eu falar mais alguma coisa, vai ser eu falando agora. E eu não quero falar mais nada. Aliás, não quero nem falar.